Olá, bem-vindo ao 3x4, um programa realizado para mostrar a você o que é produzido dentro da USP em Bauru. Aqui funciona a FOB, onde estão os cursos de odonto e fonoaudiologia. No campus de Bauru ainda existe o Centrinho, hospital referência no mundo inteiro no tratamento e reabilitação de anomalias craniofaciais. No 3x4 você vai ter contato com pesquisas dessas áreas, conhecer os seus autores e saber como foram feitas. Hoje, no primeiro programa, você vai ver uma pesquisa que estudou as causas da erosão dentária e descobriu a eficácia do chá verde no combate ao problema. Um trabalho que, ao analisar questões ortodônticas, contribui para amenizar a enxaqueca. E também a elaboração de um manual de receitas para pessoas que têm dificuldades em engolir alimentos. O que você prefere, refrigerante ou chá verde? Antes de responder, saiba que uma pesquisa da FOB analisou o papel das duas substâncias no problema da erosão dentária. Confira o estudo nesta reportagem e veja se sua resposta ainda será a mesma. Cada grande época teve sua bebida marcante. Na Grécia Antiga, o vinho imperava nas mesas do imperador. Nas navegações dos séculos XV e XVI, o mar era de rum. O café agitou a Revolução Francesa de 1789. Mas e hoje? Qual é a bebida da moda? Os fãs de uma boa cervejinha que me desculpem, mas no mundo inteiro é o refrigerante que manda. Saboroso, refrescante e bem gelado. Apesar de ser uma delícia, o refrigerante em excesso pode trazer prejuízos. É o caso do problema de erosão dentária, estudado na USP pela professora Marília Busalá. A erosão é uma lesão dentária causada por ácidos, mas ácidos de origem não bacteriana. Então, eles podem ter duas origens, ou eles são ácidos exógenos provenientes da dieta, por exemplo, frutas cítricas, bebidas ácidas, ou mesmo bebidas alcoólicas como vinho, cerveja, ou então ácidos endógenos, que são os ácidos do próprio estômago, em pacientes que têm refluxo, bulimia, anorexia. Essa acidez corrói o esmalte, que é a parte mais externa do dente. Assim, a segunda camada, composta pela dentina, fica exposta à ação corrosiva das metaloproteinases da matriz, as MMPs. Na própria dentina e também na saliva, a gente tem naturalmente as MMPs. Elas são necessárias para o nosso organismo, né? Mas no caso da erosão, quando tem um ácido, ele vai destruir primeiro o mineral da dentina, né? E deixa ali aquele arcabouço de matéria orgânica, que é o colágeno. Se a MMP estiver presente, estiver atuando ali, o que vai acontecer? Ela vai degradar aquele colágeno, né? E aí a gente perde toda aquela camada. No caso contrário, se a MMP estiver inibida, aquela matéria orgânica que sobrou depois que o ácido agiu, ela fica ali em cima, porque o ácido não consegue remover, ele só tira o mineral. Então, se ela fica ali em cima, porque a MMP está inibida, quando chegar o próximo ácido, essa camada orgânica vai tamponar aquele ácido e o pH vai ser restabelecido sem que haja uma dissolução mineral adicional. E por esse motivo que a gente testou os inibidores de MMPs, para tentar manter essa camada orgânica em cima da superfície que perdeu o mineral, para que ela pudesse proteger contra o próximo desafio erosivo. Mas existe um jeito de tomar refrigerante e mesmo assim se prevenir do problema?
É o que a pesquisa coordenada pela professora Marília Busalaf encontrou. Diante do conhecimento de como as MMPs funcionam dentro da dentina, o objetivo, então, seria inibir a atividade dessas MMPs com o objetivo de regredir o processo de progressão da erosão de dentina ou mesmo prevenir a erosão de dentina. Se o refrigerante é o vilão desse problema, foi exatamente outra bebida que surgiu como mocinho, o chá verde. A partir do extrato do chá verde foram estudados outros tipos de inibidores, como a clorexidina, e depois, mais tarde, foi descoberto que o sulfato ferroso também é um inibidor de MMP. Então, os resultados que a gente tem até agora foram testados diversos veículos, como bochecho, com essas diferentes soluções, foram testados também na forma de pasta de dente e testado na forma de gel de aplicação tópica para uso profissional, pelo dentista. Os resultados mais satisfatórios foram encontrados com o gel de aplicação. Então, os resultados preliminares foram a prevenção praticamente que completa da erosão de dentina. A princípio, o gel é de aplicação pelo profissional, mas pensando em ter um resultado cada vez melhor, podemos fazer uma associação do uso de um veículo de fácil acesso pelo paciente, no caso a pasta de dente, que é de uso diário, já contendo os inibidores de MMP, junto com o gel que é de aplicação profissional. O produto já foi feito o depósito da patente desses produtos, contendo diferentes inibidores de MMP. A gente está no processo de aguardo de alguma indústria, alguma fábrica que se interessa por esse produto para fabricação, para ter acesso para o paciente. Confira no próximo bloco uma pesquisa que promete amenizar o problema da enxaqueca. Estamos de volta com o 3x4. Agora você vai ver como uma pesquisa analisou a influência de questões ortodônticas com um problema que atinge milhares de pessoas, a enxaqueca. Pergunta de história. Você sabe qual era o inimigo comum do conquistador Napoleão Bonaparte, do imperador Júlio César e até mesmo do cientista Charles Darwin? Tempo esgotado! A resposta para a questão é que todas essas figuras importantes lutavam contra um grande problema, a enxaqueca. Aquilo eu não sei o que causa na cabeça, que dá assim, dores terríveis, 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 terríveis. De eu ficar andando de óculos de sol, de eu evitar claridade, de eu assim, chegar a ficar trancada mesmo dentro de casa por enxaqueca. E tomar remédios assim muito fortes, fortíssimos mesmo, tudo tarja preta, pela enxaqueca. E tem gente que confunde uma dor de cabeça com enxaqueca. A senhora que tem enxaqueca sabe que não é isso, né? Não, não é. É diferente, bem diferente. É uma coisa que você não
você fica assim, mal-humorada, não, sabe, não é que você queira estar daquela maneira, mas o negócio é tão complicado que você não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém pelo fato daquela dor, daquela coisa, você se limitar até não você conversar, muito complicado. Bem, enxaqueca ou migrânia, que é o termo atualmente mais utilizado, é uma patologia que se caracteriza, entre outras manifestações, pela dor na cabeça mesmo. Mas deve ficar claro que a migrânia ou enxaqueca é uma doença que ela é em grande parte genética, é uma doença que ela... Muitos, principalmente mulheres, já nascem com esse problema e ela se manifesta com fortes dores na cabeça, associada muitas vezes à sensibilidade à luz, ao som alto, acompanhado de náusea, vontade de vomitar, não é? E realmente é uma dor que normalmente é pulsátil, ou seja, ela pulsa bastante de um lado só da face, né, da cabeça. O problema não tem cura, mas há alguns procedimentos que podem aliviar a dor. E é aí que entra a pesquisa da USP, coordenada pelo professor Conte e que trabalha a relação da doença com questões ortodônticas. Porque muitos estudos hoje mostram que a DTM pode estar desencadeando crises de enxaqueca. Então, eu não posso tratar uma paciente de enxaqueca somente com a placa, mas a placa pode ser um auxílio a mais no tratamento dessas pacientes, principalmente essas pacientes que têm DTM ou pacientes que têm bruxismo, que é o ranger e apertar de dentes durante o sono. Então, nesse tipo de paciente, essas placas se tornam muito efetivas, trazendo melhora tanto dessa DTM quanto da enxaqueca. Na pesquisa, placas oclusais foram colocadas em pacientes só com enxaqueca e outros com DTM e enxaqueca. No caso específico da dona Eliane, qual que é o problema dela? É enxaqueca mesmo. Então, a dona Eliane, ela tem enxaqueca e também tem DTM. Quando eu a examinei no início do tratamento, ela tinha dores muito fortes na face. Então, logo que ela começou a usar a placa, ela já sentiu muita melhora. Mas na enxaqueca também. E várias pacientes eu instalei placa também que tinham só enxaqueca. E elas também melhoraram com esse tipo de tratamento. Correto, vamos acompanhar o procedimento agora. Agora a dona Eliane está em um tempo de adaptação para ver se a placa realmente encaixou, realmente vai ficar adaptada na boca dela. Eu vou conversar um pouco com a Lívia sobre como é esse processo. Lívia, o porquê que uma placa na mandíbula afeta a enxaqueca, a cabeça? Certo, então, muitos estudos têm mostrado que essas dores na face, na musculatura e na articulação temporomandibular pode estar desencadeando dores de cabeça como a enxaqueca. Por quê? O mesmo nervo, que é o nervo trigêmeo, que inerva os músculos da face, inerva também os vasos cerebrais, que, segundo os estudos, são responsáveis por essa gênese da enxaqueca. Então, a gente está avaliando exatamente isso. A partir de que ponto a gente pode estar diminuindo a sensibilidade dessa musculatura mastigatória, ou seja, diminuindo os estímulos no nervo trigêmeo, para que ocorra também uma diminuição nesses estímulos para estar causando uma crise de enxaqueca. A parte técnica deu para entender, mas e dona Eliane? Será que ela comprova tais benefícios? Eu cheguei a reduzir, eu cheguei a ter dias de não tomar, dias até quase que semana, de não tomar remédio, entendeu? De ter que estar indo no hospital
porque também trabalho no hospital, não tenho que tomar medicação endovenosa. Então, quer dizer, a praticidade, a melhora foi muito grande, né? A ideia sempre foi essa. Primeiro, estudar a prevalência, né? A gente saber qual é a participação de uma doença na outra, né? Das disfunções musculoesqueléticas do aparato mastigatório na enxaqueca e vice-versa. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, num segundo estágio, é se terapias voltadas para, por exemplo, o tratamento dessas disfunções musculoesqueléticas poderia melhorar a intensidade e a frequência das crises de uma enxaquecose, de uma paciente, uma migranosa. E, logicamente, melhorar a qualidade de vida. Então, deve ficar claro que a migrânia e a enxaqueca é uma patologia neurosensorial e deve ser diagnosticada e tratada pelo cefaliatra, pelo médico neurologista, especialista. Mas a odontologia ela poderia trabalhar conjuntamente com essa área para otimizar em grande parte dos pacientes a melhora obtida com o comportamento, a melhora do comportamento e os fármacos. Eu acho que esse é o objetivo de integrar essas áreas para o bem comum do paciente. Foi muito gratificante ver que paciente que tem só enxaqueca também melhorou bastante. E eu acho isso interessante para que a gente possa divulgar no meio médico também, para que os neurologistas passem a reconhecer que o dentista também pode estar pode estar num grupo ali, né, para estar fazendo tratamento dessas pacientes. Você sabe aqueles vídeos curiosos que vê na internet? Muitos deles apresentam algo que não aparece diante das câmeras. Por isso, convidamos um especialista da USP para comentá-los. O primeiro é o vídeo dessa cantora tailandesa que apresenta uma incrível mudança de timbre. Quem vai explicar o que ocorre ali é a professora de fono, Lídia Teles. Chama muita atenção o que ela faz quando ela começa falando, né, entrevista, e com uma voz, a gente chama de uma voz soprosa, que é com muito ar saindo na voz. Ela tem uma feminilidade, né, então ela tem uma expressão toda feminina, e o início da música, ela seduz com a voz. E num momento para o outro, quando ela vai fazer essa mudança, ela muda o corpo, ela amplia o movimento de corpo e aí a voz vai para o grave. E essa mudança para o grave é bonito porque ela não usa mudança apenas no músculo da prega vocal, quando muda de frequência, ela muda todo o trato vocal, o uso do espaço da laringe, o espaço da boca, o espaço do nariz, que a gente chama de é o caminho da voz, né? Então muda esse caminho. Por onde essa voz e o jeito que essa voz percorre aí o corpo dela, ela usa de uma forma brilhante. O que é importante é que quando a pessoa usa essas vozes de uma forma profissional, né, e ela precisa fazer interpretações, que ela tome alguns cuidados para que se aquele ajuste que ela está fazendo não vai ter nenhum prejuízo para ela. Então existem, né, os fonoaudiólogos que são profissionais que têm a habilidade ou a capacidade, estão capacitados para orientar. Será que o que eu estou fazendo está prejudicando? Né? Então, para fazer uma avaliação, uma orientação é sempre bom.
O Centrinho da USP desenvolveu um manual de receitas para pessoas que têm dificuldades em engolir alimentos. Eu fui de perto acompanhar algumas dessas receitas e saber um pouco mais sobre esse livro. Arroz, feijão, salada, carne e frutas de sobremesa. A alimentação é um dos processos mais importantes do ser vivo. É por meio dela que o organismo recebe nutrientes para as funções vitais. Mas, enquanto para alguns comer é uma das horas mais esperadas do dia, para outros é um momento difícil. É o caso das pessoas que possuem a chamada disfagia. A disfagia é uma dificuldade para deglutição. Então, a pessoa que tem dificuldade no ato de engolir, ela pode ocorrer por problemas na fase oral, que é o que ocorre na boca, na fase faríngea, que é o que comunica a boca com o esôfago, que é o tubo que vai levar o alimento até o estômago. Ela pode ocorrer por problemas anatômicos, como os pacientes fissurados, pacientes que têm anomalias realmente na região orofaríngea. Pode ser também por problemas neurológicos, porque a coordenação de todos esses movimentos que precisam ser realizados com um intervalo de tempo muito curto, são questão de segundos, eles podem estar comprometidos em várias doenças que envolvem o sistema nervoso central. Foi pensando nesse problema que o Centrinho da USP desenvolveu um manual de receita a portadores de disfagia. Esse manual ele tem a sua importância clínica na nutrição, principalmente para o estado nutricional do paciente. Ele apresenta cerca de 80 receitas balanceadas, nutricionalmente falando, palatáveis, gostosinhas de se comer, saborosas e nas 3 consistências requeridas para o disfágico, que é no néctar, no mel e no pudim. Além disso, o manual traz também as mesmas medidas que foram utilizadas pelas nutricionistas e a indicação de 4 espessantes facilmente encontrados no mercado. Então, o que o paciente vai ter aqui? Ele vai ter uma alteração da monotonia da sua alimentação, o paciente disfágico, tá? Então, ele vai poder variar mais, ele vai poder comer alimentos palatáveis, saborosos, nutritivos e que vão gerar o que nele? Saúde, tá? E minimizar os aspectos da doença. A equipe do 3x4 foi acompanhar 2 das receitas que estão no manual. Uma sopa de legumes com macarrão e um creme de sorvete papaya. Enquanto algumas das receitas estão sendo preparadas, vou conversar com a nutricionista para saber um pouquinho mais sobre o manual. Sueli, eu queria saber primeiro se os pacientes que tiverem acesso ao manual, eles podem fazer alguma dessas receitas? Podem fazer todas. Geralmente, para os meus pacientes, quando eles recebem o manual, eles recebem com uma orientação de como usar. Né? Mas qualquer paciente pode comprar, se ele tiver condições de cozinhar, gostar e quiser fazer isso. E qualquer dúvida escreve para nós que a gente vai orientando também. E nós vimos legumes, frutas e deu para perceber que é nutritivo. Queria saber se é gostoso mesmo. É muito gostoso, é tão gostoso quanto nutritivo. Pode provar. Realmente, não é propaganda nem nada, mas tá uma delícia a receita, viu, gente? As receitas que foram feitas hoje podem ser conferidas na íntegra no nosso blog. Já quem se interessar pelo manual, pode procurar o Centrinho. Com essa reportagem, o primeiro 3x4 chega ao fim. Você pode conferir mais detalhes sobre o programa e a TV USP no nosso endereço virtual. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!